Fala, investidores, bem-vindo a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. E hoje eu tô com uma noite especial aqui com um cara que eu gosto demais, um servo de Deus, um pastor e um cara inteligentíssimo, o pastor Bruno Fernandes, diretamente do Recreio aqui para Orlando. Obrigado, pastor, por ter vindo nas Amém. suas férias para Orlando com a família e pegar esse tempinho aí que você podia estar vendo Mickey, essas coisas todas. Obrigadão, pastor, por ter vindo, cara. É uma alegria para mim, Mário, estar aqui com você nesse podcast, ter essa oportunidade de falar um pouco de algumas experiências de vida, de alguns princípios da palavra de Deus, ver também o teu crescimento. A gente se conheceu ainda lá no Rio de Janeiro, no Recreio, e ver o teu crescimento, como você imigrou, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, tudo aquilo que você tem frutificado na vida de pessoas, abençoado pessoas, isso alegra o nosso coração e a gente quer estar sempre perto de gente assim, que cresce, que evolui, que expande, que abençoa, é abençoado e vai multiplicando. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho orado a Deus. Eu faço sempre uma oração. Eu digo, Senhor, me apresenta os teus amigos. É mesmo, que amigo de Deus. Eu tenho orado por isso. Eu tenho falado, Senhor, me apresenta os teus amigos. Me apresenta pessoas que eu possa ser bênção na vida delas e que elas possam ser bênção na minha vida. Então, estar contigo aqui é uma alegria muito grande no Invest Dicas. É o network de Deus, né, cara? É verdade. Porque quando a gente conhece Deus, Deus apresenta os seus amigos pra gente, né? Então, isso que tu falou assim, eu tenho esse lema muito forte. Você sabe que é uma turma hoje muito grande que fala muito sobre desenvolvimento pessoal. Essa é uma das pautas que mais tem repercussão na internet, aqueles vídeos motivacionais. Há muito tempo isso já aconteceu aqui no Brasil, né, com Tony Robbins, e isso aqui na América. Isso chegou no Brasil e tá um negócio avassalador. E eu considero produtivo e positivo. E alguns termos estão sendo muito cunhados agora por causa dessa onda de desenvolvimento pessoal, como network, você desenvolver amizades saudáveis. E é engraçado, Mário, como tudo é uma descoberta de algo que já está escrito na Bíblia há muito tempo atrás. Porque eu sou um pastor e a Bíblia é um livro de princípios. Tem pessoas que pensam que a Bíblia é um livro religioso, ela é um livro de princípios. É um manual da vida, É um manual de vida. Eu sempre digo lá na igreja, que eu sou pastor, eu vou falar sobre isso depois, que Jesus, ele não veio para estabelecer uma religião, ele veio para reestabelecer um relacionamento. Porque o que o homem perdeu no Éden, o que Adão e Eva perderam no Éden não foi uma religião, foi o relacionamento com Deus que foi rompido. Então Jesus veio para nos dar de novo um relacionamento com Deus. Então a Bíblia é um livro disso, de relacionamento. O Evangelho é mais do que uma religião, é um estilo de vida. Então, esses termos, alguns termos como networking, isso está na Bíblia já. Já está, né? A Bíblia sempre nos orienta a andarmos com as pessoas certas. Quando a gente vê exemplos bíblicos, por exemplo, os três jovens, o Sadraque, Mesaque e o Abidnego, que eles eram amigos, tementes a Deus e não se encurvaram diante da estátua, e teve aquele grande testemunho da fornalha, foram lançados numa fornalha, apareceu o quarto homem. Então, dali você já afere que eles escolheram se relacionar entre si porque tinham a mesma fé, a mesma convicção em Deus. Então, tem muitas coisas que a gente olha que são termos agora que estão sendo muito falados, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente já vê a Bíblia instruindo isso. A Bíblia diz o que no livro de Provérbios? Em todo tempo amo o amigo, que na angústia se faz o irmão. Olha. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia a vida do seu outro amigo. Então, tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre essa questão de você desenvolver amizades, relacionamentos, né? Então esse termo é maravilhoso e a gente segue isso como princípio de vida. A gente tem orado a Deus e fala, Senhor, nos apresenta pessoas que a gente possa abençoá-las e sermos abençoados, crescer e ajudar os outros a crescerem, porque relacionamento é para isso, é para produzir, é para acrescentar, é para agregar. Então para mim, Mário, é uma alegria estar com você aqui nesse evento. Tem que me cortar, que senão eu falo pra caramba. Eu sou pastor. O podcast é um perigo. Aqui, a estrela aqui é você, pastor. Não tem jeito. Aqui é pra você falar pro nosso público a sua experiência, porque a gente aprende com todo mundo. Claro. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou o cara que mais aprendo aqui. Que legal. Eu tenho um coração humilde, a mente simples, para poder regar e aprender sempre, cara. Amém. Porque assim, não tem como chegar e falar, eu sei. Eu aprendo com cada história aqui. Você tá falando de network, na Bíblia a gente sabe, mas a gente às vezes não para pra falar assim, cara, é verdade. Tá tudo ali, só com outro nome.
exatamente. Com vida. Porque ainda não inventaram o nome network lá atrás, né? Não tinha, mas você tinha, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um network que produziu algo bom. José estava na prisão, interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, tinha um bom relacionamento com ambos e deu certo a interpretação. O padeiro foi executado, o copeiro foi exaltado, e aí quando o copeiro estava servindo o copo na mão de Faraó, anos depois, Faraó teve um sonho e ninguém podia interpretar, aí o network de José. Aí o copeiro lembrou de José e falou para Faraó assim, tem um jovem hebreu na prisão que pode interpretar sonhos. Então isso é o quê? Isso é networking, né? A gente tem mais um exemplo de networking, só que dessa vez de livramento. Davi e Jonatas. A Bíblia diz que a alma dos dois se ligou e eles se tornaram amigos. E algumas vezes Saul tentou matar Davi, mas Davi só não foi morto porque Jonatas alertou ele. Então assim, eu posso passear na Bíblia aqui contigo e mostrar diversos relacionamentos que foram frutíferos. E network é isso, é um relacionamento que produz, faz outro crescer, que faz outro crescer, que você ajuda e é ajudado, que você ensina e aprende, né? que orienta e é orientado. Chama atenção. Exato. E aqui eu também estou aprendendo com você. Estou vendo o estúdio, né? Porque a excelência ensina muito. Gostou do estúdio, pastor? O estúdio de excelência, como você montou aqui, né? A logo e tudo bem pertinho, né? Fazendo tudo com carinho, né, pastor? Tudo bem pertinho, né? Então a excelência é um negócio maravilhoso que nos inspira. Então é sempre para mim uma alegria e pode contar sempre comigo. Não, pastor, é uma honra. Eu sei que o povo da sua igreja te ama muito. Amém. Lá na DVEC Recreio. Até mandar um abraço pro pessoal aí, pastor. Amém. Manda um abraço pro pessoal aí, ó, só olhar na câmera ali. Tô olhando lá o pessoal da DVEC Recreio. Um abraço. Já eu estou voltando. O pessoal deve estar com saudade, hein? E estou vendo todos os cultos online. Hoje eu mandei uma mensagem pro Vitor, vai estar acontecendo isso, fala isso. Aí, tá vendo? Porque eu tô vendo daqui. Então, assim, é uma alegria. Um abraço aí ao pessoal da DVEC Recreio, a igreja que eu tenho alegria. O pessoal gosta muito do seu lá. Eu vejo que o pessoal lá tem um carinho. O bom líder é aquele que deixa saudade. Amém. É aquele que o povo ama, que luta pelo líder, porque o líder é o primeiro a apanhar. É verdade. Não tem jeito. O líder mesmo é aquele que bota a cara e abraça a igreja. O senhor tem feito isso aí com bastante maestria. Eu lembro o dia desde a inauguração que você tomou posse lá. Foi no Réveillon. Segundo no Réveillon. Aquele dia foi engraçado que eu fui para casa e eu esqueci a chave dentro da porta. Eu não conseguia abrir a porta em casa. E pra achar um chaveiro 1h30 da manhã. Numa virada de ano. Uma virada de ano. Eu falei, cara, foi demais. Mas o culto foi uma benção. Fiquei feliz de você ter entrado lá na igreja. Amém. Aí logo depois eu vim para os Estados Unidos, mas... Mas é assim, como é que é, pastor, assim, ser novo? Como é que é a sua trajetória? Qual foi o seu ponto-chave que tu falou assim, cara, eu fui chamado para ser pastor? Primeiro, não precisa me chamar de senhor, não. Pode chamar de você. Tá bom. É porque na igreja a gente tem na igreja tem um protocolo, mas aqui está no podcast. Então fica tranquilo, fica à vontade. Você é meu amigo também. Então, Mário, eu vou começar do meu testemunho, vou tentar encurtar para não ser prolixo e cansativo. Mas a minha mãe, ela tinha um problema chamado útero infantil. Minha mãe, eu sou a terceira geração de cristão da Assembleia de Deus na minha casa. A minha mãe tinha um problema chamado útero infantil, casou com meu pai, queria engravidar, não conseguia. Aí foi nos médicos e fez alguns exames e constatou isso, de que ela tinha esse problema, que o útero dela não era desenvolvido. Era como se fosse o útero de uma criança e ela tinha que ter feito um tratamento para desenvolver e tal, o útero, para poder engravidar. E o médico deu as piores notícias possíveis para ela, dizendo para ela que ainda que ela conseguisse engravidar, o útero dela, como não era desenvolvido, ela ia perder a criança. E aí, cara, ela foi orar a Deus, foi entregar ao Senhor, e ela foi num culto desses de oração, que a sua sogra dirigiu. Ela gosta. Um culto de oração, e lá naquele lugar Deus usou uma pessoa para ele, Deus falou para ela, eu vou abrir o seu ventre, sem nem a conhecer a pessoa. E o primeiro que sair vai ser um pregador da minha palavra. Vai ministrar a minha palavra e eu vou usar ele. E aí ela guardou aquilo, cara, e coisa de 9 meses depois eu estava nascendo para a glória de Deus. Que maravilha. Na maternidade Santa Helena, no Rio de Janeiro, ali, divisa Senador Camará e Bangu.
Então, Senador Camargo, Bangu, né? ali na área do Jabu, ali naquela área. Jabu, Bangu ali. Área né? maravilhosa. Perto do 918, É isso aí mesmo, isso aí mesmo. Então, assim, eu nasci ali. Hoje é uma universidade ali, se eu não me engano, a maternidade fechou. Então, eu nasci ali. E eu já nasci, desde pequeno, minha mãe dizia pra mim, olha, você tem um chamado. Você tem um chamado. E ela falava essas coisas pra mim e isso ficava na minha cabeça. Só que, cara, eu pequeno, ela me levava pra igreja, eu vou confessar um pecado aqui, eu ia não querendo ir. Ah, mas qual criança? É muito difícil ser uma criança assim. E na época não tinha, Mário, na época a igreja não tinha uma adaptação para receber crianças como tem hoje. Os atrativos, Como né? tudo se adaptou, tudo mudou e tudo evoluiu, e a igreja também moderniza, também evolui. O evangelho, ele não moderniza, é a mesma mensagem de sempre. Né? É como a água, você pode servir ela no copo, pode servir ela na caneca, pode servir na água, mas bem. o que mata a sede é ela, é a água. É né? verdade. Quem muda a vida do homem é o evangelho. Então, naquela época não tinha esse negócio de igreja kids, isso não existia. A gente, criança, assistia o culto com a igreja inteira, não entendendo nada da pregação. Aí tu deitado fica assim, cara, o que tá falando? O que o cara tá falando? Eu não tô entendendo nada. Então, a gente criança, então ela me obrigava a ir, eu não gostava. E minha mãe, muito crente, ia pra igreja quase todo dia, isso me dava uma raiva, né? Vou confessar mais uma coisa pra você que tem raiva de ir em igreja. Eu também já tive. Também. Pô, a gente Então, é criança que a gente quer brincar, né? Garoto, queria brincar, queria correr, soltar pipa. A gente não entendia a linguagem do pastor. Não entendia. E Mário, a gente ainda teve uma infância, quem teve infância na década de 90, 80, ainda teve uma infância. Foi mesmo. Pipa, bolinha de gude, peão. Andar de bicicleta na rua. Andando de bicicleta. Jogar bola. Eu lembro que garoto, eu saía de casa, irmão, de bermuda, sem camisa e sem chinelo pra não perder. E depois eu vim descobrir que eu tenho um TDAH, então eu perco e esqueço muito coisas. E aí uma vez eu esqueci um chinelo novo que minha mãe tinha me dado, ela me deu uma coça por causa do chinelo que eu esqueci. É sempre assim, ou guarda-chuva. Aí eu esqueci, eu falei, quer saber? Eu vou sair sem chinelo e sem camisa pra não esquecer. Saía, voltava de noite pra casa. Com as pernas pretas. Tudo preto, só pra tomar banho. E quando jogava a bola, arrancava o dedão do pé assim, o tampão. A gente teve infância, Então, ela me levava pra igreja, mas eu não entendia. E quando eu tinha por volta de uns 15 anos, um belo dia minha mãe me levou na igreja, eu devia ter uns 15 anos, volta uns 15 anos, ela me levou numa igreja e esse dia foi diferente, porque esse dia, cara, eu digo que foi o dia que eu tive um encontro com Deus, que eu consegui entender a mensagem como eu nunca tinha entendido. Foi clara. Foi clara para mim, eu não sei explicar o que ocorreu em mim e comigo naquele dia, eu creio que ali foi o dia da minha conversão, cara, que me deu vontade de chorar. Eu chorei, o pessoal achou que eu estava passando mal no culto, de tanto que eu chorava. E quando o pregador fez o apelo, minha mãe já era da igreja, eu já era da igreja, mas eu levantei a mão e eu fui na frente e aceitei Jesus. Caramba. Então, foi diferente, o Espírito Santo falou. Eu fui tocado aquele dia, falei, não, agora eu sei o que é o evangelho, eu quero me entregar para Jesus, eu quero viver o que Deus quer que eu viva. Então ali eu tive um encontro com Deus com cerca de 15 anos, eu sempre gostei muito de ler. Então, eu já tinha lido revistas, já tinha lido até mesmo a Bíblia, já tinha lido muita coisa para poder entender. E aí, dali daquele momento em diante, eu já procurei me encaixar na igreja, né? Porque quando a pessoa quer se desenvolver, ela acaba procurando. Hoje em dia tem igrejas que tem célula, na época não tinha, e a igreja que eu era, Assembleia de Deus, igual você, não tem negócio de célula. Tem nada. Você acaba aderindo e se envolvendo, entrando em um departamento. E o departamento que eu entrei foi de escola bíblica dominical. E como eu era um jovem, 15 anos, 16, eu cheguei na escola bíblica dominical e o professor fazia as perguntas e quase todas eu sabia responder, porque eu já havia lido a Bíblia. Então, assim, ele achou aquilo diferente, que não é normal, e falou, você vai ser meu suplente. Eu não era nem batizado nas águas. Eu falei, irmão, igreja pequena, né? O cara saía às vezes, tinha que trabalhar, não aguentava chegar. E eu comecei a dar aula. Cara, daí quando eu vi, eu estava pregando, daí quando eu vi, eu estava liderando adolescentes. 15, 16 anos, isso aí. Eu fui líder de adolescente com 16 anos, eu era líder de outros adolescentes. Responsabilidade. Então, assim, fiz muita besteira, arrumei briga por causa de adolescente. Eu lembro que uma vez um rapaz lá, que era novo convertido, ele começou a namorar uma menina da igreja, aí eles começaram a namorar, e a menina queria terminar o namoro, a menina tinha um problema em casa, o pai dele era muito debilitado, aí ela queria terminar e o cara não queria deixar ela terminar, e ela veio falar comigo que era o líder, né, e veio falar comigo, poxa, eu quero terminar com o fulano, mas ele não deixa, ele é agressivo e tal.
Aí eu juntei um grupo de meninos para bater no cara. Ah, caraca. Para poder... Vamos juntar. Irmão, foi uma confusão isso. O pastor me chamou, me deu uma bronca. Então, assim... Mas foi tudo com afeto, coitada da menina que tava querendo terminar com o cara. Protetor, né? O cara saiu da igreja, no final das contas, o cara saiu da igreja, eles terminaram e a menina continuou na igreja, graças a Deus, até hoje. De vez em quando ela me manda mensagem no Instagram. Ah, legal. Então assim, dali eu comecei a pregar muito, porque naquela época havia muita interação. A Assembleia de Deus sempre foi uma igreja aberta para interação. Com outras assembleias, com outras igrejas. E aí a gente levava o grupo de adolescentes e o líder geralmente pregava uma palavra. E foi assim que eu comecei a pregar em muitas igrejas. E depois de um tempo, eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério da itinerância. Deixei os adolescentes, eu comecei a pregar. E aí comecei a trabalhar, terminei o 2º grau, comecei a trabalhar como auxiliar administrativo e tal, e pregando. E o Senhor falou comigo que ele ia fechar a empresa que eu estava, porque ele queria que eu estivesse pregando, que eu estivesse integralmente na obra dele. Eu não entendia isso na época. E a empresa fechou. E aí eu preguei numa igreja que, na época, gravava DVD. Era uma igreja muito grande, Assembleia de Deus em Campo Grande, era a igreja, inclusive, que eu pertencia à época, na igreja que eu fui formado, né, que eu batizei, enfim. E aí eu preguei lá e eu gravei um DVD, era uma igreja... Na época, o culto que eu preguei devia ter umas 2.500 pessoas. E eu era um garoto, eu tenho foto disso com 17 anos pregando. Caraca, tremeu nas pernas. Ou foi tranquilo? Não, a gente sempre treme. O púlpito não é um lugar para profissional, é um lugar para sacerdote, é um lugar para quem se entrega. E quando você prega, há alguns elementos da pregação que não dependem de você, mas do Espírito Santo. Sim. E sempre que há uma dependência, há junto com ela um temor. Né? Embora você suba para o púlpito sabendo a mensagem que você vai pregar, tendo estudado o texto, tendo um nível de conhecimento, mesmo assim tem aquela dependência, porque não depende da gente, né, Mário? Depende do Espírito a mensagem Santo. ser entregue é Exatamente. O que Deus mandar, né, cara? Então, assim, às vezes tu chega na hora de pregar e você tem que mudar o seu... Já aconteceu isso, de eu ter que mudar a mensagem. E a briga é grande? Internamente é grande. Já aconteceu de eu mudar a mensagem e eu ver um resultado fantástico. Já aconteceu de eu brigar com o Senhor e não mudar a mensagem e eu sair de lá, parecia que eu tinha pecado, né? Parecia que eu tinha cometido um pecado terrível e Deus me incomodando, você não pregou o que eu mandei você pregar. Já aconteceu isso. Eu confesso aqui, tem pastores que não confessam essas coisas, eu confesso. Ficou na dúvida se era a voz de Deus Fiquei na mesmo. dúvida, será que é Deus? Será que sou eu? Aí depois que eu preguei, não era isso. Porque, cara, quando você prega uma mensagem, você sente que acontece uma conexão entre você que está falando e o povo que está ouvindo. Porque pregar é diferente de palestrar um assunto. Com certeza. Né? Tem muitos palestrantes hoje. Né? A palestra pode ter o foco que o palestrante quiser dar. Pode ter o foco na saúde. A palestra pode ter o foco no desenvolvimento pessoal da pessoa, pode ter o foco em finanças. Agora, a pregação, sobretudo da palavra, primeiro, tem que estar embasada na palavra. O foco tem que ser a salvação de quem está perdido, a edificação de quem já é salvo. Né? A palavra tem as suas funções de exortar, de consolar, de admoestar, né? Para quem não entende o evangeliquez, de repreender, incentivar, avivar alguém. Então, a pregação ela tem um outro foco, diferente de uma palestra. Né? Você pode, obviamente, numa palestra, como eu já vi muitos palestrantes fazem isso, e eu considero isso uma benção, o cara está numa palestra para empresários e tal, e no final ele tira um momento e fala da palavra de Deus. Cara, eu acho isso lindo. É legal. Pô, eu acho isso lindo. Tem vários palestrantes aí, coachings, que fazem todo o seu trabalho e é bonito. Não tem nada a ver com igreja. Alguns caras não são nem pastores. E no final o cara diz, vou falar para vocês o que mudou minha vida e me fez ter esse resultado. E entra eu acho lindo isso. Tem pastor que não gosta, mas eu acho lindo. Eu gosto. Eu acredito que cada um tem o seu jeito de lançar a rede, de ser uma bênção na vida do outro. Contar a sua experiência, né? É lógico. Então, assim, a pregação, ela tem esse foco. Então, não depende só da gente. Então, depende do Espírito Santo, depende de N fatores. Então, acaba que a gente tem uma dependência de Deus, diferente de um palestrante que só para dar uma palestra. Sim. E, obviamente, deve ter também o frio na barriga, mas é uma outra questão. Então, assim, aí eu comecei a pregar, daqui a pouco eu mudei de região no Rio de Janeiro, eu saí da região de Campo Grande e eu aspirava a morar na Barra. Aí eu fui morar na região da Taquara. Mais próximo, né? Mais próximo, né? Aí morava na região da Taquara.
eu comecei a pregar, para o pessoal entender que está do outro lado, eu comecei a pregar, e aí logo que eu comecei a pregar, com 17 anos, eu comecei a viajar, comecei a andar vários lugares. 17 anos já. 17 para 18 anos, Eu fui muito precoce. E aí com 19 eu conheci a Elaine, que é minha esposa, e com 20 eu casei. Caramba. Com 20 eu casei muito com 23, novo. Você acha novo? 20? Casei e continuei pregando. Daqui a pouco eu comecei a ter uma receita recorrente. Na época não tinha muito livro, na época era DVD e CD, que no meio, quem é do meio evangélico sabe, isso ano 2000, início de 2010, 2011, aquilo tinha muito CD, DVD. Tinha um valor absurdo, né? Exato, o pessoal olha como é que as coisas estão mudando. Né? Hoje em dia você não vislumbra isso, pegar um DVD, botar no... Você vai no YouTube... vai no YouTube, acabou. Ou o Spotify. Exato, tem o lá. Spotify. Hoje é o streaming que manda. Então, assim, mas na época era DVD. Então, como eu pregava em muitas igrejas que eram grandes, eu ganhava a matriz da pregação, né? E aí eu reproduzia, fazia temas de pregação, e a igreja que eu ia... Eu nunca cobrei igreja nenhuma. Eu só vou se fizer X ou fizer isso. Nunca fiz isso. Então, o que eu fazia? Eu levava meus DVDs e apresentava eles. Quem quiser ouvir mais pregações como essa, tem. Então, comecei a ter uma receita muito boa disso. Juntei um dinheiro, comprei um terreno. A minha mulher trabalhava e trabalha até hoje secularmente, né? Ela é auditora. E aí a gente começou a juntar. Tem um pouco a ver no Investe aí. Começamos a juntar e compramos um terreno. Tá vendo como juntar, investir, você investe, tem frutos? Exato. Aí compramos um terreno Se na gastasse, época. né, pastor? Exato. E compramos um terreno. Minha mulher, embora a mulher sempre foi muito segura, ela sabe o que a gente pode gastar e o que a gente não pode. Isso é um lema lá em casa. A gente, às vezes, tem amigos que têm um nível de prosperidade financeira, de recursos 10 mil vezes maior que a gente. Mas eu falo para ela, nós vivemos a nossa realidade. Que eu acredito que isso é um segredo. Quem está do outro lado aí, pega isso aí. Fala, pastor. Você pode ter amigos ricos, muito prósperos financeiramente, mas viva a sua realidade, não a deles. Tá? Essa é uma chave importante para você ter uma vida financeira e até uma vida emocional saudável. Eu acho que a parte emocional é a mais importante. Exato. Porque senão afeta, né? Afeta. Só acaba casamento. Exatamente. Uma das causas de acabar casamento é um problema financeiro. Com certeza, o problema financeiro afeta muito. Então a gente juntou o dinheiro, comprou um terreno, porque eu li em algum lugar que o melhor investimento que tinha era terreno, imóvel. Lá no Rio, os corretores têm uns jargões assim: quem compra terra não erra, quem vende se arrepende. Tem isso. Mas no Rio hoje tá meio estranho. Tá meio esquisito comprar terra. De repente, quem tá comprando em algum lugar tá errando. Cara, não sei o que, as milícias tomam. Olha só. É complicado. Então, a gente é carioca, a gente pode falar mal do Rio de Janeiro, só a gente. Carioca é brabo, né? Então, assim, aí a gente comprou um terreno e tal. Só que aí eu queria fazer alguma coisa mais... Eu queria ter um retorno. E aí um amigo meu me chamou e falou, vamos montar um negócio e tal. E me chamou para montar um negócio em sociedade, que só quem é do Rio também vai saber o que eu vou falar aqui. Uma espécie de franquia da Casa do Biscoito. Ah, sim. E aí esse amigo me chamou, ele tinha uma expertise no negócio, tinha um network, conhecia muita gente, já estava nesse ramo há muitos e muitos anos, só que ele estava preso em um lugar que ele trabalhava. Ele falou, olha, eu trabalho aqui, mas já conversei aqui com o meu superior, não tem problema eu montar uma franquia desse negócio e tal. Eu falei, então vamos embora. Aí montei uma franquia, e isso eu tinha por volta de uns 24 anos. Cara, e foi para mim uma experiência muito grande, porque eu assinei carteiras, eu abri a primeira loja nossa, a gente abriu no West Shopping. Então o pastor já foi empresário. Já. Tô chegando lá, tá vendo? Vai dar pano pra manga essa conversa aqui. Olha, tá vendo? Então, assim, me amadureceu muito, o Mário. É difícil ser empresário, irmão, no Brasil, e eu fui empresário na época que era hard, que quem mandava eram os sindicatos. Porque você, para assinar uma carteira, você tinha que ir no sindicato, assinava na frente do cara do sindicato,
Por exemplo, quando tinha um feriado, o shopping no Rio de Janeiro, ele é full time, é de domingo a Era domingo. dentro de shopping? Era dentro do shopping, dentro do West Shopping, um Poxa, shopping em Campo shopping Grande. cheio nesse aí, Shopping né? cheio, é. E aí a gente abriu dentro do shopping, shopping é full time. Então, domingo eu tinha que pagar um valor para o sindicato e para o funcionário a mais. Em feriados eu tinha que pagar o dobro para o funcionário. Até aí tudo bem, o cara tá trabalhando. Agora, o sindicato também ganhava uma parte. Então, fazia nada. Eu nunca entendi essa Era dinâmica. teu sócio, né? Então eu nunca entendi essa dinâmica e Já tal. não bastava imposto, né? Já não bastava aluguel. Sindicato, então assim. E aí eu empreendi nessa época, cara. Eu assinei carteiras, né? Eu lembro que a gente, quando abriu, era um comércio também pequeno, não era grande. Assim que a gente abriu, eu tinha 6 carteiras que eu assinei, mas eu éramos 7 pessoas na loja. Então, assim, aí eu empreendi. Eu lembro que, Mário, o primeiro mês, eu continuei pregando de forma itinerante, ia nas igrejas, pregava. E eu lembro que no primeiro mês, a loja rendeu um absurdo, assim, foi cerca de entre 60 e 70 mil, isso em 2014. Pô, isso era fortuna. Era muito mais dinheiro do que é hoje. Ah. Eu liguei pro meu sócio e falei, não vou falar o nome dele aqui, mas eu falei, fulano, a gente tá rico. Aí ele é um cara mais maduro de negócio, eu falei, Bruno, calma, vamos pagar o que a gente deve, porque montar uma loja num shopping na época, você falou, estava conversando no office sobre licenças e tudo mais, montar uma loja no shopping era uma quantidade de burocracia muito grande. Lá no Brasil não é licença, é RT e RRT. Tem isso mesmo. Responsabilidade técnica. Né? Exatamente, para você montar um negócio. Então tem tudo isso que você tem que pagar, RT, RRT, você tem que pagar projeto. E eu vendi o terreno que eu tinha, e esse amigo entrou com mais um dinheiro, mas não foi suficiente. A gente tinha que comprar mercadoria, tinha que pagar a taxa do franqueador, os royalties, né? Os royalties e tal. Então a gente abriu com muita dívida. Então, assim, por coisa de 3 meses, a loja faturou muito, 3, 4 meses. Eu já abri bombando. Já abri muito bem, porque o shopping era um shopping muito movimentado. Acelera, né? Shopping acelera. Se você acertar o corredor, shopping, um corredor muda tudo. Muda. Então, se você acertar o corredor, o tipo de negócio, você voa. E aí, coisa de 4 meses, a loja explodiu e a gente foi pagando as dívidas, né? Foi pagando as dívidas todas. Depois de 4 meses, começou uma guerra política que refletiu numa guerra econômica e numa crise financeira no Brasil, que foi a guerra da Dilma e do Eduardo Cunha, então, do impeachment. Né? A economia começou a ter uma recessão, porque ela ganhou de um jeito meio esquisito, maquiando números. E aí a economia começou a afundar e começou a ter impeachment, e a guerra política refletiu. Teve o Temer também fazendo uma carta lá na época. Exatamente. Então isso afetou muito. E na época, empreendendo no shopping, eu aprendi uma coisa. O shopping é o templo do consumo. E o primeiro lugar que sente a crise é o shopping. E o último a sair dela é também o shopping. Porque ali, sobretudo no Brasil, não é igual aqui. Eu percebo que aqui as pessoas vão no mall para comprar algo. Já vai para isso. Já vai para isso. No Brasil, o consumidor ele vai no shopping para dar um passeio. Não tem o que fazer, vou no shopping. Você carioca, né? O pessoal que tá do outro lado no Brasil sabe o que eu tô falando. Então, a gente vai com as crianças, tomar um sorvete. Vamos lá tomar um sorvete, ver um filme, comer um negócio e tal. Então você vai para dar um... Então o shopping é muito no Brasil o lugar do supérfluo. Sim. O essencial você compra no mercado, farmácia, padaria, antigamente açougue, né? Verdade. Então, assim, eu aprendi essa lição empreendendo em loco, que o primeiro lugar que entra na crise, o último que sai é o shopping. E o meu negócio, para quem não sabe, o tipo de negócio que eu abri, era uma bomboniere. Para dar um exemplo que o Brasil todo conheça aí, a Cacau Show trabalha só com chocolate. Eu trabalhava com chocolate e com outros produtos também. Biscoitos. Então, assim, isso é muito supérfluo. Então, Mário, eu comecei a loja, quando a gente terminou de pagar a dívida, que eu falei, agora a gente voa, o negócio começou a afundar. E aí, irmão... Chegou no teto, aí tu falou, agora vai. Foi rápido, eu fui no céu e no réu, rapidinho. No céu e no réu. Então a gente começou a afundar, e aí eu comecei a ficar... Dali, cara, eu tive muita experiência ali de fazer coisas sob pressão, de ser pressionado, porque como foi o primeiro contrato meu e do meu sócio no shopping, cara, o contrato tinha umas paradas que eu... Na época da bonança, que tava tendo dinheiro para pagar tudo, passava batido, mas depois eu fui ver que o contrato tinha degraus, que o contrato no shopping tinha um 13º aluguel, né? Eu fui percebendo um monte de coisa. E na época,
né? Isso foi meio que juntando. Aí eu comecei a cortar na folha, né? Fui mandando gente embora, mandando embora, e eu fazia o trabalho de 1, de 2, daqui a pouco de 3, e ficava revezando a loja, a ponto de que uma loja que era para ser tocada com 6 pessoas, eu comecei a tocar ela com 3, 4. E fazendo trabalho de um monte de gente. O horário de shopping também é apertado, né? Apertadíssimo. Então o shopping é assim, você tem que acordar 5 horas da manhã no Brasil, porque ele abre 10. Quando der 10 horas, tem que estar tudo no lugar. Então você tem que acordar 5 da manhã, fazer tudo que você tem que fazer antes das 10. Arrumar estoque, tirar as coisas, prateleira, né? Mexer prateleira, repor coisa. Então, assim, foi para mim um tempo também de muito aprendizado. Eu aprendi a lidar com gente. Graças ao bom Deus, eu não tive nenhum colaborador que me botasse na justiça. O que no Brasil, passivo trabalhista é um troço de louco. Não, aquilo ali já desanima, cara. É um troço de louco, né? É um negócio que você entra, você não sabe o que pode sair dali, porque hoje no Brasil, cada cabeça é uma constituição diferente de cada juiz. Então, o juiz tem muito poder. Então, assim, a justiça trabalhista, sobretudo na época, pesava muito pro lado do colaborador. Claro, nunca nenhum trabalhador, uma empresa ganhou de praticamente. Então, assim, o problema não é só o colaborador ganhar, Mário. O problema é que os caras olhavam para todo empregador como se todo empregador fosse um mega empresário de uma mega empresa, e não é assim. A maioria... Quem movimenta o comércio no Brasil são os micro e médio empreendedores. 80% do mercado empreendedor é micro e médio. Exato. Então, é o cara que no Brasil tem 4 funcionários, 6 funcionários, até 15 funcionários. Então, assim, esse cara não é um cara que nada no dinheiro. Nada, ele tá lutando. Ele tá lutando, tem que ter muito cuidado. Se ele mistura a finança dele com da empresa, dá problema. Então, assim, é uma série de coisas. Então, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema. E o que aconteceu? As lojas começaram a expandir e eu comecei a reduzir a quantidade de agenda e sofrer muito na minha casa. Foi o que me fez mudar de Campo Grande, Zona Oeste, para Taquara, que foi onde algo no meu ministério mudou também, né? Aí eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, ela trabalhava na Barra. Quem conhece de distância sabe, de Campo Grande, Barra é distante. Longe. E eu com a loja. E aí eu tirei a loja do Oeste Shopping e coloquei para o Sulacap Shopping, que era um outro shopping ali na beira da Transolímpica. Sei. Que é o lugar onde eu fui mais frutífero. E aí eu falei, porque o West Shop começou a pesar muito, eu tive que encerrar o contrato lá, pagar a dívida e ir para outro lugar que fosse mais leve o contrato. E aí nesse outro lugar eu já abri com um nome próprio, com um nome diferente, eu já criei uma razão social diferente com o meu sócio, criei uma placa, criei uma logo. Legal. Né? Então assim, eu tive que fazer essa transição, só que tudo isso gera muito trabalho. E, Mário, eu comecei a ficar deficitário, porque eu pregava, eu tinha um comércio, saía das igrejas às vezes meia-noite, 1h da manhã, para acordar 5 horas da manhã, para resolver coisa de loja, e além disso ainda tinha minhas filhas que estavam nascendo, eu tenho a Giovana e a Bruna, e a minha mulher também trabalha, então, irmão, como é que faz? A equação era muito difícil. Em 2018, no novembro de 2018, eu vim na América para pregar numa igreja. E aí eu fui conversar com o irmão virou para mim e falou assim, aqui na América a gente trabalha muito. Eu tinha comércio, eu acabava o culto, eu ia para as câmeras para ver o que estava acontecendo, eu ia olhar remotamente o que tinha acontecido no caixa, se todo mundo fechou direitinho. Eu olhei para a cara do irmão e falei assim, ele não sabe o quanto eu trabalho também, com comércio em shopping, fazendo trabalho por 3 funcionários. Então assim... eu consegui tocar e levei para o Sulacap Shopping. E aí cheguei a abrir outras lojas. Abri em Nilópolis, no Nilópolis Square. No mesmo segmento. No Nilópolis Square. Abri uma loja numa comunidade, que é o Batam. Isso aí vende muito, porque pro segmento... Só que aí, quando eu fui abrindo outras lojas, eu percebi uma coisa. Que o meu tempo ficou cada vez mais escasso. E o comércio, ele é um negócio que ele vai te sugando para dentro dele. Eu sou muito intenso em tudo que eu vou fazendo. A gente começou esse podcast, eu acho que eu já falei 95% do tempo. Não, mas você tem que falar, eu só tô aqui falando. Então, assim, eu vou indo. Então, eu vou indo. Eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Então, Mário, a loja começou a me sugar muito para dentro dela, só que eu sempre tive em mente que o meu chamado principal, que a gente tem que entender, que às vezes, Mário, Deus nos dá um propósito e a gente vai agregando coisas a esse propósito. A gente tem que saber o que nos atrapalha e o que não nos atrapalha. Tem um texto da Epístola aos Hebreus que eu gosto muito, que diz assim, que a gente tem que deixar todo o pecado e o embaraço que estão de perto nos rodeia, para que a gente corra com confiança a carreira que nos está proposta. Então, Paulo
Paulo, o escritor da Epístola aos Hebreus, há uma divergência de se foi Paulo ou não que escreveu, pontua duas coisas que nos atrapalham na nossa caminhada, o pecado e o embaraço. Mário, tem coisas que não são pecado, mas são embaraço. E a minha jornada de vida sempre envolveu o reino de Deus. Envolveu pregar o evangelho, ver a conversão de pessoas, salvação de pessoas. E é isso que me dá a maior alegria na vida. A loja, ela me dava subsistência e me proporcionava ir numa igreja com tranquilidade. Eu ia em igreja pequena, igreja grande, favela, todo lugar eu ia, e sem preocupação de o que vai acontecer, vai ter oferta, vai ter cachê, não vai ter. Eu não ligava com isso, porque a loja me mantinha. Então, só que quando eu abri outra, que eu abri uma loja no Nilópolis, eu vi, cara, isso aqui tá começando a me consumir demais. E eu comecei a qualidade familiar cair muito, não ter paciência com a minha esposa como eu deveria, com as minhas filhas. Comércio suga. Suga. E aí eu tive que fazer uma escolha. Isso foi no ano de 2019 já. No meado de 2019, eu comecei a ter essa sensação, né? E eu tive que fazer uma escolha. Entre eu ficar com uma loja só, eu cheguei a ter 3 ao mesmo tempo, e ou eu ficava com uma loja e continuava pregando, ou parava de pregar E dedicava ao empreendedorismo. Porque não ia ter condição de eu conseguir conciliar tudo. E aí o que aconteceu? Eu escolhi ficar com uma loja, né, que era a loja que havia mais rentabilidade, que era do Sulacap Shopping, e eu fui empreender. E fui pregar, tocar o ministério. E dali eu mudei de Campo Grande para Taquara, porque a Taquara é mais perto da Barra, que é onde minha esposa trabalhava. E ali eu mudei para lá. Eu lembro que na época foi uma guerra, ela não queria, que ela nasceu em Campo Grande, vida toda, não quero sair daqui, né? Família aqui, tá. Falei, vambora, quem manda sou eu. E vambora. Junta tudo e vai. Cara, e uma semana morando na Taquara, falou, não volto nunca mais para Campo Grande. É assim mesmo, cara. Não porque o lugar fosse ruim, mas porque onde a gente começou a morar na Taquara, até o trabalho dela, ela fazia em 20 minutos. Em Campo Grande ela levava 1h30 para ir e voltar. Isso é qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, assim, a gente mudou para ali e essa mudança acabou acarretando uma mudança ministerial. Que eu mudei para a igreja que eu sou hoje, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor Silas, que é um mentor para mim, um grande homem de Deus, né? uma referência para minha vida, enfim, não tem palavras para expressar de gratidão, de alegria. Ele é um cara espetacular. Espetacular. Quem conhece, quem tem a alegria de conhecer, um pouquinho mais no bastidor, uma inteligência, a visão a longo prazo, tudo. Enfim, só quem conhece sabe o que eu estou falando. Então, e dali que eu fiz essa transição e comecei a congregar na Taquara, com o pastor Silas Filho também, que é uma pessoa incrível. Então tu chegou para Taquara lá. Fui para Taquara. Ah, legal. E ali eu comecei a congregar com o pastor Silas Filho na Taquara e comecei a ajudar ele, pregar ali e tal. Então, essa mudança acarretou, a mudança para Taquara, eu morava de um jeito da igreja tão perto, dava para ir a pé. E aí eu ia pregar às vezes longe, a minha mulher não ia comigo, porque o Rio, você sabe que é perigoso. Não dá para ficar, tem que evitar, né? Tem que evitar. A questão não é só a distância, é o perigo, né? E aí ela, em vez de ir para a nossa igreja, que também era muito longe de Campo Grande, ela começou a ir para Taquara, e daqui a pouco eu orei a Deus, Deus confirmou, e eu comecei a congregar na Taquara. E fiquei lá um tempo. E aí, no ano de 2020, para quando houve a pandemia, no final de 2019, para a gente fechar essa linha do tempo, eu comecei a perceber isso e eu fechei as 2 lojas, fiz uma readequação dos funcionários, demiti alguns colaboradores e meio que readequei com pessoas novas que eu queria montar uma outra mentalidade no time, e isso no final de 2019. Quando começou 2020, eu pensei, o time está enxuto, né? Tá top, 2020 a gente vai voar, tudo mais. Cara, aí em 18 de março de 2020, a pandemia aconteceu, e eu digo 18 de março de 2020 porque foi o dia que o oficial de justiça foi no shopping e fechou todas as lojas. Com a desculpa que eram 15 dias para achatar a curva. Sempre esse achatamento da curva aí ficou um tempo, hein? E aí, foi um negócio que aconteceu, foi bem marcante para mim, a maneira que aconteceu as coisas. Porque eu lembro que eu acordei cedo, que eu ia abrir a loja esse dia com um colaborador, e aí eu cheguei lá, né, tava já um burburinho do coronavírus e tudo mais, e quando eu cheguei lá tinha um oficial de justiça, os empresários se reuniram, junto com o pessoal do shopping, o oficial de justiça, e ele foi lá e fechou, deu uma ordem, fechou todas as lojas.
Isso com mercadoria. O funcionário foi embora para casa dele. Cara, eu fiquei ali na loja, fiquei um tempo. Né? E crente é assim, se apertou ele, ele ora. Dobrei o joelho na loja, falei, Senhor, me ajuda. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Muita mercadoria, eu Não tenho sabia funcionário nem em que, não folha. sabia nem que era pandemia, não sabia nem o que ia fazer. Funcionário e salário, como é que faz? Exatamente. Então, assim, e eu tava me organizando para fazer uma viagem com a minha esposa, então tinha comprado uma quantidade grande de mercadoria. Cara, e aí eu lembro que eu orei, entreguei na mão do Senhor, falei, vou sair daqui. Aí saí, você conhece ali mais ou menos, eu saí do shopping, peguei a Transolímpica, eu tô dando dados assim, porque quem é da região sabe. Sim. Desci, quando eu tava descendo a Transolímpica ali na Salvador Allende, o Silas Filho me ligou, o pastor Silas Filho, e virou para mim pelo telefone e falou, vem para cá que a gente precisa conversar e tal, a gente vai montar uma escala de atendimento aqui na igreja. Porque a igreja ela fechou para cultos, mas não fechou para atendimento. A igreja, não apenas a nossa igreja, a DEVEC, mas todas as igrejas, cara, foi um braço poderoso de ajuda. Toneladas e mais toneladas de alimentos foram doados, atendimentos foram feitos. E ele me chamou e falou assim, ó, vem para cá que a gente vai fazer uma escala aqui para fazer atendimentos. E no começo do coronavírus, a ideia que se tinha era a seguinte, ó, velho se pegar vai morrer. Novo tem chance de sobreviver. É verdade. E como eu era novo, ele falou, tu vai na frente. Tu vai na frente, irmão. Tu é novo. Tá lascado. E Taquara é uma igreja era uma igreja histórica, né? Então os pastores lá tem pastores de muita idade, então eu não podia arriscar eles. Vamos botar alguém. Bota a garotada pra ir de frente, né? Exato. E eu lembro que isso foi marcante, porque quando eu desci a Transolímpica, ele falou, pô, vem pra cá que a gente tá aqui na igreja, a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. Ao invés de eu ir pra casa, eu dei a volta ali, peguei a Bandeirantes e fui em direção à igreja. E ali naquele caminho, cara, Deus mudou algo na minha vida. Eu entrei numa escala para atender. Eu era um palestrante, para o pessoal que está do outro lado que não é cristão entender, eu era um palestrante que ia muitas igrejas palestrar. E diferente de você ser um pastor local, eu era um pregador que ia nas igrejas, né? E eu lembro que o pastor me colocou na escala e no primeiro atendimento que eu dei, Mário, foi um negócio assim que eu nunca mais vou esquecer. A pessoa sentou e eu falei, irmão, o que eu posso te ajudar? O que eu posso ser útil? Fala pra mim, o que tá acontecendo? Posso te servir? E aí era uma mulher, ela começou a falar a vida dela, irmão, começou a chorar. E eu vou dizer algo aqui que é muito espiritual. Quando ela começou a falar a vida dela, Deus começou a me lembrar textos da Bíblia. E começou a me lembrar textos da Bíblia. Quando ela acabou de falar, eu fui dizendo os textos para ela, para orientar ela com relação a algumas decisões que ela precisava tomar. Cara, quando eu comecei a falar, eu fui sentindo uma graça de Deus. Sabe, todo mundo tem um momento que está fazendo algo que você pensa, pô, eu nasci para isso aqui. Eu posso fazer outras coisas da vida, mas isso aqui é o que talvez Deus vai me cobrar quando eu chegar no céu. Eu te mandei na terra para você fazer isso. Você fez? Então ali, cara, eu tive uma experiência muito grande no gabinete pastoral. Porque eu pensava que a minha vida, eu ia ser muito só um evangelista itinerante. Ali eu percebi que o meu chamado principal não era para pregar do púlpito, era para atender no gabinete pessoas. Então, cara, aí na pandemia eu comecei a atender gente. E eu fui tendo testemunhos dos aconselhamentos, fazendo gabinetes que a gente chama de recorrentes. Você marca com a pessoa depois de um mês para ver se ela decidiu de acordo com o que você orientou na palavra, para ver se melhorou. Então, é um médico espiritual, né? Eu até brinco lá na igreja que o advogado atende com a Constituição ou com o Código de Processo Civil, né? O psicólogo lá tem lá o manual do Jung, do Freud, e eu tenho a Bíblia como pastor. Então, assim, eu fui tendo aquela experiência que, cara, aquilo ali fez virar uma chave no meu coração. De uma cuidado, experiência nova. De cuidado, de amor por pessoas. Que antes eu ia numa igreja, pregava e ia embora. Acabou. E aí eu fiquei com aquilo no coração e a pandemia manteve o shopping muito tempo fechado e eu comecei a produzir muito. Eu lancei um livro, né? Em um mês, como eu não podia ir para a loja. O que eu fiz? Peguei algumas mercadorias com vencimento rápido, fui em padarias e tentei revender elas a preço de custo. Revendi bem mais barato que o preço de custo, para poder não ficar com o negócio estocado e não perder o dinheiro. Passou a validade, já era. Mercadoria já era. Então, assim, aí eu fiquei em casa, cara, e a pandemia, tirando as perdas de pessoas que eu amo muito e que se foram na pandemia, espiritualmente eu vivi um reavivamento na pandemia. Porque, irmão, eu só orava, lia a Bíblia o dia todo e fazia live e atendia pessoas.
Então eu me envolvi tanto que eu escrevi livros na pandemia, comecei a dar aula na Faculdade Vitória em Cristo na pandemia. Na pandemia. A gente começou a desenvolver os projetos da faculdade, comecei a ajudar com alguns conselhos, tudo mais. Então, assim, cara, a pandemia fez eu virar uma chave. E Deus falou no meu coração que quando o shopping voltasse, não era para eu voltar com a loja. Minha mulher ficou desesperada, tá maluco, não sei o quê. E aí, quando o shopping voltou, eles me convidaram, porque eu tive uma bênção no shopping. Qual foi a bênção? O meu contrato, o shopping fechou em março, 18 de março, meu contrato vencia dia 5 de abril. Caraca, tá vendo como Deus faz as coisas? Então, assim, eu não fiquei com um contrato aberto, como muitas pessoas ficaram na mão do shopping. Isso, é terrível. Então, o shopping que ficou atrás de mim para eu voltar, me dizendo ainda que eu tinha 15 dias que eu poderia usar, porque a loja ficou fechada e tal. Então, assim, a loja ficou um prazo fechado e eu sem contrato, as coisas lá. Não podia fazer um contrato novo por causa da pandemia e tal. E quando voltou, Deus falou comigo que não era para eu voltar, Mário. E aí eu voltei a me dedicar com intensidade à itinerância, pregar, escrever livros. E, cara, começou o negócio a fluir de um jeito, assim, sobrenatural. E eu comecei a viver numa outra realidade, uma realidade de muita dependência de Deus. De muita dependência. Minha mulher falou, você é maluco, sei o quê, a loja é uma segurança, sei o quê. Eu falei, calma, mas para onde Deus aponta, Deus paga a conta. Não tem jeito, isso aí é certo. E, Mário, eu tenho aprendido uma coisa, que Deus ama ser o nosso provedor. O tempo que o povo de Israel na Bíblia viveu os maiores milagres e as maiores experiências foi o tempo que eles eram totalmente dependentes de Deus, no deserto. Não tinha comida, Deus mandava o maná. Quando eles pediram uma comida diferente, Deus mandou codornizes, diz a Bíblia. Não tinha água, Deus fazia sair da rocha. Era muito quente, Deus mandava uma nuvem para refrigerar. Como é que pode, né? Esse Deus é maravilhoso. Era muito frio e Deus fazia a nuvem virar uma coluna de fogo para aquecer o povo. Então, foi o tempo de maiores experiências do povo. Foi o tempo de maior dependência. Então, a gente precisa entender uma coisa. A dependência é a chave que abre a porta da providência. Para você que está do outro lado, você pode ter muita capacidade, mas quanto mais dependente espiritualmente você for do Senhor, mais portas e provisões Ele vai enviar para você. Então, a dependência é a chave que abre a porta da providência nas nossas vidas. Isso é forte, do cara. cuidado de Deus. Então, quando Deus vê você dependendo dEle, e numa rota que Ele traçou para você, que é diferente de você fazer um monte de besteira e falar, me ajuda aí, Deus. Agora? Agora? Entendeu? É diferente. Então, assim, cara, eu fui vivendo um nível de provisão de Deus e de cuidado, e eu comecei a pensar que Deus ia me projetar e tal. Aí um dia o pastor Silas me ligou e me orientou, me perguntou se eu estava disponível a deixar essa vida de viajar. Eu fui a muitos estados do Brasil, vim à América só para pregar. Legal. Então, assim, andei bastante, vendi muito livro, preguei em muitas igrejas. E ele falou se eu estava disposto a deixar isso tudo para ser um pastor local de uma igreja só, entendendo que a realidade seria outra. Ele me explicou tudo. E eu falei, pastor, eu acredito que os dias mais felizes da minha vida, com base nas experiências que eu tive na pandemia de atendimento, eu não passei pregando, eu vou passar cuidando do povo, pastoreando. E ele me direcionou lá para o Recreio, a igreja que eu primeiro fui vice e agora eu sou pastor, dirigente daquela igreja. Eu tenho essa alegria, essa honra. Então, assim, Mário, basicamente a minha jornada é essa. Eu falei em 30 minutos. Não, mas esse é Esses importante. dias eu fui num podcast de uma pessoa e ela perguntou para mim assim, defina ser pastor. E eu falei para ela, ser pastor para mim é perceber quem as pessoas podem ser em Deus e impulsionar elas nessa direção. Para mim, isso é ser pastor, é a minha definição de ser pastor. Eu ia te perguntar isso. É olhar para o Mário e perceber quem o Mário pode ser em Deus e impulsionar ela, e impulsionar o Mário nessa direção. Então, Mário, quando eu te vi aqui na América gravando o podcast, cara, eu achei isso maravilhoso. Porque quando eu te conheci lá no Brasil, o amigo que é nosso amigo em comum me contou um pouco da sua história, você era um cara de investimento. E eu pensava assim, pô, se ele é um cara bom, que tem fruto, por que ele não está falando sobre isso? Passando isso para outras pessoas, ensinando outras pessoas. Porque uma coisa é quem não tem fruto querer falar sobre algo, e outra coisa é quem realmente tem fruto, como você tem, falar de um algo. Então quando eu vi você aqui na América, gravando e tal, botando um perfil aberto no Instagram. Tava fechado. E fazendo tudo, eu falei, pô, é isso. Porque é isso, Mário. A jornada da vida é você ir descobrindo quem você é em Deus e você se transformando nessa pessoa.
Então, uma assim, evolução, né, pastor? exatamente. Então, ser pastor para mim é isso. E junto disso é pregar. Para mim é só uma bênção a mais, porque nem todo pastor é um excelente pregador, tem uma oratória maravilhosa, mensagem profunda. Não. Pregar para mim é um up que eu tenho no ministério, que eu também prego e escrevo livros, e enfim. Né? Inclusive eu trouxe aqui para te dar de presente os meus 2 últimos livros. Eu tenho aqui o Transformação. Vou botar para o pessoal que está ali. Esse livro aqui é bem interessante, Mário, porque eu escrevo sobre Jacó. Né? O título do livro é Transformação. O cumprimento do seu propósito exige a sua transformação. Eu explico aqui que Jacó é o mais brasileiro dos personagens bíblicos. Se tem um personagem que tinha que ser brasileiro, era Jacó. Porque ele tem algumas qualidades que são muito qualidades de brasileiro. Ele tem algumas qualidades que são muito inerentes a gente. Ele era um cara que acreditava profundamente em Deus, né? Ele era um cara que, embora acreditasse profundamente em Deus, tinha um complexo como muitos brasileiros têm, porque o filho favorito do pai não era ele, era o irmão mais velho, que nasceu segundos depois dele, Esaú. Ele deu um jeitinho para conseguir a bênção, de tanto que ele acreditava. E o brasileiro tem esse perfil, jeitinho, né? infelizmente e felizmente, isso pode ser usado para o bem e para o mal, obviamente, porque é o senso de criatividade que a gente tem. Jacó era alguém que cria muito em Deus, era alguém que chegava às raias de ser supersticioso. Tem um episódio na Bíblia onde o sogro dele, Labão, acorda o salário dele ao nascimento de cabras malhadas. Aí ele bota um monte de negócio na frente das cabras, porque ele acreditava que aquilo ia fazer elas nascerem malhadas. Então, meio supersticioso. Né? E o brasileiro ele tem muito isso. Você é esperto, hein? Porque o nosso perfil de povo, eu estava conversando com uma pessoa esses dias. Como é que a gente identifica o brasileiro? O brasileiro não tem cara. Porque a gente tem brasileiro que parece japonês, tem brasileiro até esteticamente. Nós somos um povo misturado. A gente pegou, né? Tem um livro bem interessante chamado Casagrande e Senzala, de um autor chamado Gilberto Freire, que ele diz que nós somos a mistura do povo português, do povo africano e do índio, né? Essa nossa mistura matriz. Depois vieram os imigrantes europeus e tudo mais. Então, assim, mas a nossa matriz, que é português, africano e índio, todos são povos muito religiosos e espirituosos. O africano tinha lá as suas religiões, o índio tinha as suas religiões, e o português era o mais católico da Europa. Verdade, misturou tudo. Então, misturou tudo. Então, não tem como esse povo não crer em Deus. A nossa matriz, então, Jacó era alguém que cria muito em Deus e, acima de tudo, Jacó foi profundamente amado por Deus e foi sendo transformado. Cada encontro que Jacó tinha com Deus, Deus tirava algo de Jacó e colocava algo nele. A ponto de chegar um momento desses encontros que Deus fala assim, o teu nome não vai ser mais Jacó, teu nome vai ser Israel. Deus mudou o nome dele, isso é maravilhoso. Mudou tudo, né? Mudou tudo. E esse episódio, Mário, ensina pra gente algumas lições muito especiais. Tá de presente pra você aqui. Obrigado, olha só. Esse é o primeiro. Então, Jacó lutou com Deus num lugar chamado Val de Jaboque, era o nome do lugar. Era um rio, um riachozinho que secou. Aí a Bíblia diz que Deus chegou nele e falou assim, teu nome não vai ser mais Jacó, teu nome vai ser Israel. Aí ele estava numa luta com o anjo. Quando Deus subiu, desapareceu, a experiência acabou, ele olhou para o lugar e falou, o nome desse lugar não vai ser mais Jaboque, o nome desse lugar vai ser Peniel, porque eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. Então isso é interessante, a lição bíblica. Deus muda o nome de Jacó para Israel, e o ex-Jacó, agora Israel, muda o nome do lugar, de Jaboque para Peniel, porque Deus muda pessoas para pessoas mudarem lugares. Olha, isso é profundo. Deus trabalha muito assim, quando Deus quer mudar uma geografia, Mário, ele muda alguém nessa geografia. Quando Deus quer mudar a história familiar, ele muda uma pessoa. Quando Deus quer mudar uma região, ele muda uma pessoa nessa região. Então, Deus transforma a gente para que a gente transforme a realidade ao nosso redor. Que a gente seja o sal da terra. E a luz do mundo. Então, eu explico isso nesse livro. E tem o meu mais novo livro. Esse aí eu tô ansioso. 40 dias para o próximo nível. Esse aqui foi prefaciado pelo pastor Silas. Foi lançado pela Central Gospel. Eu lancei ele agora na Expo Cristã. Acompanhei. Tá aqui de presente. Votei na capa. Votou nessa laranja ou na azul? Votei na laranja. É mais chamativa, legal, né? Olha só isso aqui. Isso aí. Parabéns, pastor. Isso aqui influencia pessoas, ajuda pessoas. Exato. Esse é um livro já escrito no modelo devocional. O primeiro, Transformação, eu vou contando a narrativa da história de Jacó.
Esse aqui, o 40 dias para o próximo nível, são mensagens mais curtas e diretas sobre assuntos. Por que 40 dias para o próximo nível? Porque o número 40 na Bíblia, tá? Não tem nenhuma superstição, não, é só um link. O número 40 na Bíblia está ligado a uma preparação para algo. Por exemplo, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto, sendo preparado para entrar em Canaã. E para encurtar, Jesus, antes de começar o ministério, ficou 40 dias no deserto também se preparando para começar o ministério. No final dos 40 dias ele foi tentado por Satanás, venceu a tentação e depois começou. Então, eu pontuo nesse livro que são 40 dias de uma preparação para um novo nível. E eu coloco aí algumas mensagens, né? São 40 devocionais para a pessoa acordar de manhã ou antes de dormir, ela abrir e ler aquele devocional, fazer algumas anotações no próprio livro mesmo, ler a leitura bíblica referente àquele dia do devocional. Aqui. Eu acho bem bacana, eu acho bacana o devocional, porque às vezes as pessoas têm preguiça de ler, ou até de como começar a fazer algo. Exato. Não tem uma orientação. E o devocional é legal porque você acaba instruindo já o passo a passo. Exato. Então o cara vai chegar aqui no dia 1, o pastor aqui modelo. O pessoal da mídia dá uma ajuda, né, Mário? Hoje a internet, hoje o computador ajuda muito. O computador, hoje em dia não é nem mais Photoshop, é inteligência artificial. Tá vendo? Aqui eu tô vendo que tem a introdução. Exato. Aqui, ó, tem o primeiro dia, aí pode abrir. Eu trato dia sobre... 1. Bota aí, é começar. Começar. Lê essa frase que tá do dia 1 aí. Suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Martin Luther King. Isso eu acho importantíssimo. Exato. Esse primeiro dia eu trato sobre começar. A importância de nós começarmos. A leitura de referência é Noé, Gênesis 6. Quando Deus orienta Noé a começar o projeto da arca, que foi o projeto que abençoou a casa de Noé com livramento e salvação. E eu explico aí, nesse primeiro dia, que Noé não era construtor. Noé, né? Era agricultor. Mas quando Deus nos dá uma direção de começarmos algo, Ele nos capacita para esse algo. E eu explico nesse primeiro devocional aí algumas barreiras que nos impedem de começar. Cara, como é que, se alguém ficar com preguiça de ler isso aqui... Pô, brincadeira não. São 3, 4 páginas. 3 páginas. 2,5. 2 páginas e meia. Isso aqui você tá... É o devocional de um dia. Você tá se alimentando. Exato. E quando tu vê, tu não lia livro nenhum. Exato. Você já leu um livro inteiro. Exato. E você já consumiu... Isso aqui é semente, cara. Exato. Pra quem não entende o que é livro, é semente. Isso aqui não existe... É o que Deus quer que a gente faça. Às vezes, as pessoas não querem ler com preguiça, ou porque não tem entendimento. Mas... O alimento está escondido. Exato. Não tem como chegar aqui, toma aqui. Não existe fórmula mágica, exige esforço da nossa parte crescer. Existe esforço. Então aí eu trabalho sobre começar. O primeiro dia eu falo sobre barreiras que impedem muitas pessoas de começar um livro, uma faculdade, um novo negócio, um novo projeto, uma família, que é um casamento, enfim. As pessoas precisam começar diversas coisas na vida. E eu explico algumas barreiras que as impedem de começar. Por exemplo, né? Às vezes as pessoas elas procrastinam começar algo. Talvez a maior barreira é a comparação. A pessoa quer comparar o começo dela com o final de alguém. O começo dela com o meio de alguém. É igual gente que vem aqui, a gente está na América, que chega na América e quer comparar a chegada dele com alguém que está 10 anos aqui. Não tem como. Não tem história. Tem que esperar um pouquinho. Pisar, né? Tem que pisar um pouquinho, ver como é que é o solo. Isso que eu falo, pastor. Às vezes as pessoas não têm paciência de ter o trajeto, de ter o passo. Que nem está aqui escrito, dê o primeiro passo. Eu acho isso aqui importantíssimo, porque Deus dá o outro. Eu acho isso... Eu falo assim, dá o primeiro passo que Deus te dá o chão. Porque tem muita gente que fala assim, cara, eu não comecei isso porque eu preciso ter isso e aquilo. Eu falei, cara, o cara só teve isso lá na frente, você tá olhando a vida do cara, porque ele começou. Exato. E se tu olhar a vida de muitos empresários, de pessoas de sucesso, onde foi, ele começou, sofreu, entendeu? Foi difícil, não foi fácil, mas o cara teve que resiliência, fé em Deus, luta por alguém. Eu acho que um passo muito importante quando a gente luta por alguém. Exato. E não é por nós. Exato. Eu luto pela minha família. Exato. Eu não luto por mim. Se eu botar eu no meio, na frente, aí vai começar o egoísmo, o egocentrismo, e a gente não chega a lugar nenhum. Exato. Então, quando a gente coloca algo, pessoa igual o pastor. O pastor está aqui, ele pensa em vidas. Claro. Eu acho que qualquer pessoa que está em crise ou qualquer situação, você vê assim, tu vai ficar preocupado. Fico. Aí tu ora a Deus.
Claro. Para quê? Que Deus livre aquela pessoa e dê uma vida eterna para que ela vá para o céu. Exato, exato. Eu acho que a maior forma de um pastor é isso, né, pastor? O propósito do pastoreio é servir pessoas. Se preocupar com o povo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem uma preocupação e impulsiona as pessoas, procura ajudá-las espiritualmente e até em outras áreas também. Então, assim, então tem muita gente que vive isso aí, né? Essa comparação, e por causa disso não começa algo, não inicia algo. Então, procrastina o começo. Então, tudo na vida precisa ser começado. E os processos a gente vai aprendendo, vai, às vezes, errando algumas coisas, ajustando outras. Por exemplo, você vai começar um casamento, você não conhece plenamente a outra pessoa. Sim. Você conhece quando mora junto, e aí depois de um ano, aí depois de um filho, você vê como é que... Então, assim, tudo tem um começo. Você vai abrir uma empresa, você não está munido de todas as variáveis que envolvem o negócio. Sim. Você tem o teu número, a análise que eles chamam aqui, análise SWOT que você faz do negócio, ponto forte, ponto fraco, etc. Mas você não está... você não tem o controle de situações que estão acima de você, como uma pandemia, como o mês que vem um furacão. Você procura se organizar. Então, assim, se você ficar olhando as dificuldades... Tu nem começa. Né? Se você ficar olhando quem já fez e já está há 10 anos fazendo algo, você não começa nada. Verdade. Então, esse livro, ele foi na minha vida, esses 2 livros. Né? Eu costumo escrever sobre algo que me impactou, e aí eu guardo, registro, e vou dissecando aquilo, desenvolvendo aquilo e escrevo. Né? Então, assim, legal, material. É bem interessante, ajuda as pessoas, né, no amadurecimento delas, ajuda na questão da constância. Uma das coisas mais importantes na vida é a constância, a pessoa ter uma preferência temporal adequada, saber que a vida é o pouco todo dia. Não adianta. Se você comer 10 quilos de comida num dia, você não vai estar alimentado por um ano inteiro. Você não vai estar alimentado por uma semana inteira. Se você comer 10 quilos de comida num dia, você não vai estar alimentado por um mês inteiro. Você tem que comer porções. Igual tá na oração, né? Exato. Pão de cada dia. Exato. Olha aí. Olha a orientação de Jesus. Vocês vão orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não, assim, me dá o pão da vida inteira. Não, né? Me dá o do ano inteiro logo de uma vez. Não, porque eu acho que Deus quer que a gente tenha essa dependência de buscar a luta. A dependência, a constância é muito importante. Hoje, Mário, como eu sou pastor e atendo muitas pessoas, a nossa igreja, lá você sabe, é uma igreja de um porte grande, né? A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Advec Recreio. Aproveitar e fazer um merchan aqui. A Avenida das Américas, 12.161. Olha, isso aí. Instagram, @Advec Recreio. Clica lá. Eu gosto muito daquela igreja. Amém. Cara. Amém. Então, é uma igreja muito abençoada. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Então, assim, eu atendo muitas pessoas e eu vejo que uma das maiores dificuldades das pessoas é a questão da constância. A pessoa colocar um projeto no coração e ir até o fim. Você quer ver uma prova disso? Quantas pessoas começam o ano dizendo assim, vou ser fitness? Acho que começa por mim, né? Porque assim, é difícil. Então você treina uma semana... A dieta de toda segunda, vamos botar em micro, segunda, ano, Exato. Mês. Então isso exige uma constância, as pessoas não conseguem. Outra coisa que as pessoas exigem constância, elas não conseguem. Esse ano eu vou aprender inglês. Tá, lasqueira, Deus falando aí, batendo. Então, isso exige de nós constância. Mais do que graça de Deus, bondade de Deus. Já teve gente, eu vim aqui para a América e falou, não, Deus me ensinou inglês. Eu falei, top! Tá falando língua estranha, tô achando que é inglês, né? Então, assim, top, mas na maioria dos casos, 99,99% dos casos, você tem que sentar e tem que se esforçar. E isso é todo dia. Você não, se você estudar 24 horas, você não pode ficar um ano sem estudar, não. É um pouco todo dia. Né? Como eles dizem aqui, step by step, né? Um passo após o outro, um passo de cada vez. Degrau de cada vez. Exato. Então, assim, as pessoas precisam de mais constância. Esse livro vem também para ajudar as pessoas nessa questão da constância, no que é algo que eu considero mais importante, a vida delas com Deus. Porque o tema do livro é 40 dias para o próximo nível, em Deus. Então, assim, é um próximo nível em Deus, de realização em Deus, de um descobrimento de quem você é em Deus, de um direcionamento. Então, assim, de todos os livros que eu escrevi, cada livro é um filho. Eu já escrevi alguns. Esse livro é o que tem dado mais testemunhos.
Eu não sei se pelo modelo, mas eu acredito muito por causa do impacto da questão da constância. Tem gente que está me marcou por 40 dias em cada devocional do livro no Instagram. Eu tenho o Instagram lá, quem quiser seguir, @PRBrunoFernandes, Bruno com 2 N's e Fernandes com S. Vou colocar na descrição do vídeo. Vai colocar na descrição do vídeo aqui. Então... vou botar o link também do livro. É só ir lá pro meu Instagram, que lá tem um link certinho. Eu vou botar o link no vídeo também do próprio livro direto e o livro e o teu Instagram. Eu sempre boto dos participantes. Perfeito. O pessoal que é curioso, quer saber mais quem é a pessoa, se liga. Então, assim, isso ajuda muito na constância das pessoas. E se você conseguir ser constante em algo, isso te dá uma força para você ser constante em outras coisas. Se você colocar no teu coração o propósito de finalizar um livro, isso vai te dar força para finalizar outras coisas. É uma questão de tempo. E o livro visa esse lado espiritual da pessoa, começar uma caminhada com Deus, entender que existe uma transformação que também é passo a passo, né? Tem muitas coisas no Evangelho, Mário, que não são instantâneas, são progressivas. Um dos devocionais do livro, eu explico que a transformação que a gente recebe quando encontra Jesus, ela é em 3 níveis. Ela é primeiro interna, depois externa e, por fim, eterna. Legal, cara. Então, quando a gente encontra Jesus, a gente é transformado internamente, externamente e eternamente. Então, primeiro internamente, porque a transformação é aqui dentro. Ô Mário, se não começar aqui, o resto não funciona. Se não começar aqui dentro, o resto é só religiosidade, é só capa. Então, o primeiro nível de transformação que a gente recebe quando encontra Jesus é interno. Depois é externo. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você foi transformado aqui, isso vai transparecer no teu rosto, na maneira que você olha as coisas, no aspecto que você tem. Tudo por fora também é transformado, no tipo de roupa que você veste, na decência das coisas. Então, tudo é transformado. E, por último, eternamente, porque nós recebemos em Deus, recebemos em Cristo, uma vida que a gente chama de vida eterna, que aponta para a eternidade. A vida não acaba aqui. É importante quem está do outro lado saber que a vida não se resume à matéria. É por isso que eu sou pastor também. É por isso que eu creio em Deus, em Jesus. Eu acredito, Mário, que aqui a gente tem 80 anos, 90 anos, estou chutando para cima. A média do brasileiro é 78 anos. 100 anos, a tecnologia avançando. Tem aqui esse tempo aqui. Se Jesus não voltar, que é uma outra convicção que eu tenho, se Jesus não voltar, esse é o tempo nosso. Mas isso é muito pouco, tá? A gente tomba nesse plano e a gente vai viver a eternidade. Ou com Deus, ou num lugar de sofrimento. Eu acredito muito nisso. Eu acredito na vida eterna. Então, assim, esse livro vem para ajudar as pessoas nessa questão. E há também um tom aí de desenvolvimento da pessoa, que quando ela desenvolve disciplina, né? Quando a pessoa é disciplinada espiritualmente, a tendência é ela replicar isso na vida dela, se tornar disciplinada no empreendedorismo dela, disciplinada na saúde dela. Quando você consegue romper no mar, isso te ajuda a romper em outras, entendeu? Então, assim, esse livro vem para isso, e é o meu desejo abençoar as pessoas nesse sentido. Isso que você falou é importantíssimo, porque a gente vê hoje nas pessoas, começa uma motivação muito forte, a chama assim de qualquer coisa que tu vê. Quando eu vejo muita gente assim, cara, me encontrei aqui no negócio, aí quando eu vou olhar, eu falo, o que é isso? Cara, isso aqui, eu falei, cara, calma, vai devagar, porque eu já vi muita gente fazendo isso. Isso qualquer negócio, qualquer coisa que seja uma atividade, ou o cara começa hoje no jiu-jitsu, quer ser atleta amanhã. Eu falei, calma, cara, isso é constância. É disciplina. Você falou, disciplina é uma coisa que japonês ninguém ganha. Os caras são disciplinados assim, de forma absurda. Eles botam na cabeça e falam assim, faça chuva ou faça sol. Eu tenho que fazer isso. Exato. Eu não estou com vontade, eu tenho que fazer isso. Exato. Não acordei bem, eu tenho que fazer isso. Isso a longo prazo é igual investir. Investir a gente não vê nada no início. Igual acho que a vida espiritual também, se Deus não tocar muito forte, ou então às vezes no 40 dias, o primeiro e o segundo vão ser mais de adaptação para a pessoa ler. Às vezes a pessoa vai entender mais no quarto, quinto. É o quê? Disciplina. Vai encontrar o fruto na frente. Só que o pessoal às vezes quer o primeiro dia aqui, me transformei, achei minha bênção, já calma, cara. Às vezes tá lá no 38. Você acredita que teve um irmão, esses engraçados, falou assim, pastor, 40 dias é muito tempo, podia ser 3 dias pro próximo livro. Porque Jesus ressuscitou em 3 dias. É porque essa geração quer tudo muito de imediato.
Tem um negócio chamado preferência temporal, que é um negócio muito importante, que foi uma pesquisa que fizeram com crianças. Você tem na internet aí, é um videozinho bem interessante, né, das crianças que tem uma experiência que é feita com essas crianças. Eles dão um marshmallow na mão da criança e diz assim, ó, se você esperar até eu voltar e não comer esse marshmallow, eu vou te dar outro marshmallow. E aí, as crianças que tinham um senso de preferência temporal mais forte pensaram, é melhor eu esperar aqui para ter 2 marshmallows do que comer esse. E o vídeo é muito curioso, é porque as crianças ficam olhando o marshmallow, olhando. Aí algumas comem e outras não. As que comem não ganham o segundo marshmallow. As que não comem ganham o segundo marshmallow. Então, isso é chamado na ciência de preferência temporal. Você sacrificar o curto prazo ao longo prazo. Disciplina basicamente é isso, você entender e sacrificar o curto prazo a longo prazo, você pensar a longo prazo, você sacrificar alguns minutos, sacrificar 1 hora, porque a longo prazo você vai estar falando inglês, né? Você sacrifica uma refeição, porque a longo prazo você alcança o corpo saudável que você quer. Você sacrifica um divertimento, um supérfluo, né? Para a longo prazo você ter algo que te rentabiliza e não que te consome receita. Então, assim, essa questão da preferência temporal, isso é muito importante nas pessoas, elas saberem sacrificar um momento para algo maior. O evangelho também é sobre isso. Sim. Você sacrificar. Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, o evangelho é também sobre isso. Jesus falou assim, olha, quem perder a sua vida por amor de mim, ganha lá. É você abrir mão de um prazer terreno por causa de um prazer eterno. É você abrir mão de vou botar uma palavra, uma farra terrena para ter algo eterno. Por que as pessoas se afastam de Deus e fazem besteira na vida? Porque elas trocam um casamento, que é algo duradouro, por um momento de prazer, por exemplo. Porque elas trocam a solidez financeira de alguém que poupa por se liberar financeiramente, sair gastando aleatoriamente. Então, assim, essa questão é muito importante. A pessoa saber sacrificar o momento para algo mais importante lá na frente. Infelizmente, essa geração que a gente vive é uma geração muito imediatista. Tudo para ontem. Tudo para ontem. Então, o cara quer viver o prazer do momento. Ele quer ter o momento. E esquece que a vida, cara, não é um momento. A vida é uma construção. Uma das coisas que eu digo nesse livro, em um dos devocionais, é sobre a gente entender que a vida, existem 3 tempos na vida, Mário. Passado, presente e futuro. Com o passado, a gente deve aprender. Com o presente, a gente deve desfrutar e construir. E o futuro, eu explico que ele não é apenas um tempo, ele é uma construção que a gente faz no presente. Então, isso é muito importante as pessoas entenderem isso, que é para a vida espiritual. Ninguém vira um pastor da noite para o dia, um crente maduro da noite para o dia. Isso exige paciência, exige o cara acordar de manhã, em vez de pegar o celular, ele pegar a Bíblia e ler. Em vez dele responder o WhatsApp, ele dobrar o joelho e falar com Deus. Isso é uma coisa de todo dia. Todo dia. Constância. Eu estou evitando falar essas palavras que eu acho que estão meio clichê. Você amar o processo. Isso é meio clichê, mas é uma realidade. Você amar o dar o passo, você criar a sua rotina e ficar envolvido nela. Então, respeitar aquilo, né? Exatamente. O pastor, por exemplo, quando você fala assim de passado, presente e futuro, a gente vê hoje muitas doenças relacionadas a isso. A pessoa presa no passado, é uma depressão, né? A pessoa hoje, no presente, estresse, e no futuro, ansiedade. Como é que lida isso na questão médica e espiritual? Porque assim, eu acho que às vezes pode estar muito linkado a muita coisa. A ansiedade, às vezes, é um pouco de ausência de fé, ou não tem nada a ver, ou a pessoa está botando os problemas e não está entregando para Deus aqueles problemas. Como é que consegue esse divisor de águas ali? Isso é interessante, porque a Bíblia tem resposta para tudo. O que alguns palestrantes e até coaches estão descobrindo hoje é que a resposta já está na Bíblia há milênios. Tem tudo. Na Bíblia não adianta, cara. Então, podem tem um fazer texto na Bíblia, for. eu vou pedir pro nosso editor amigo, né? O nosso editor amigo fazer aí, colocar na legenda esse texto, Mateus capítulo 6, verso 25.
Jesus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é maravilhoso, porque do 25 em diante, é porque eu não tenho uma Bíblia aqui à mão, mas do 25 em diante, Jesus vai dar lições para nós vencermos a ansiedade. A primeira delas, Jesus diz assim, ó, olhem para os lírios do campo, eles não semeiam nem cegam, e o vosso Pai os veste, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhem para as aves dos céus, elas não semeiam nem colhem, e o vosso Pai dá o alimento. Então, primeira lição de Jesus para vencer a ansiedade. Tenha o foco no lugar certo e entenda que a vida é mais. Jesus diz, não é a vida mais. Então, assim, a gente pensa, a primeira lição de Jesus ali em Mateus 6, a partir do 25, é a gente olhar para o lugar certo, ter um foco no lugar certo. Jesus diz, olhem para os lírios, para as aves, porque o vosso Pai as alimenta. Então, primeira coisa, você tem que ter expectativa no lugar certo, em Deus. Se você tiver expectativa no homem, Mário, muitas vezes a gente se frustra. Muitas vezes. E tem muitas pessoas ansiosas porque a expectativa delas está no homem, não na certeza de que Deus já está no amanhã cuidando de tudo. Eu costumo contar uma experiência com relação a essa questão de expectativa, de tão importante que isso é, que é bem interessante. Eu estava com 96 para 97 quilos uma época, e aí eu estava tendo alguns problemas e tal, e aí eu fui no médico, fiz os exames, o médico falou comigo, ó, compra um tênis e faz uma atividade física, e pá, aquela coisa. Eu comecei a fazer atividade física, comecei a correr, e coloquei como meta correr 4 vezes na semana 5 km. 5 km, 5 km, 5 km. Pela funcionalidade, né, pela praticidade, eu corria sempre no condomínio, na esteira. E teve um dia que eu falei, não, eu quero correr na praia. Desci no condomínio, entrei no carro, fui até a praia, e fui procurar uma vaga para guardar o carro. Era bem cedo. Você sabe que a praia ali do Recreio, né, e Barra tem muita baia para guardar o carro. E eu fiquei pensando, vou procurar um lugar que estava um sol, e estava bem limpo, eu vou procurar um lugar que esteja sombra. Estou falando sobre expectativa. E eu procurei um lugar com uma sombra, Mário, e achei uma árvore, botei embaixo, isso era umas 6h30, 7h30 da manhã, e fui correr. Corri os 5 km, encontrei um amigo, comecei a conversar, coisa do Rio. Sim. Comecei a conversar, ele falou, vamos tomar uma água de coco que eu preciso falar um negócio contigo, tal, tomando. Voltei pro carro, isso já era umas 9h30, portanto umas 2 horas depois, mais ou menos. Cara, quando eu cheguei no carro, o carro não estava mais na sombra. A sombra tinha variado e estava do lado. E ali eu percebi uma lição. Quando eu vi aquilo, eu lembrei de um texto bíblico, que é Tiago 1,17, que diz assim, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem mudança de variação. Então, o que Tiago está dizendo é que Deus, ele produz uma sombra que não tem mudança e não varia. As sombras terrenas, como a da árvore, elas variam. Agora, a sombra de Deus não varia nunca. Por isso que o salmista diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando a gente tem o nosso foco no lugar certo, que é em Deus, a nossa expectativa em Deus, a gente tem uma tendência de descansar mais, de ter menos ansiedade, menos dificuldade com essas coisas. Cara, eu tenho pessoas que eu confio muito, mas eu confio mais em Deus. Eu confio mais em Deus do que em pessoas. Eu confio mais em Deus do que em mim mesmo. Então, assim, eu confio muito do caminho que Ele está traçando para mim, da rota que eu estou seguindo e que Ele está comigo. Eu estou fazendo o que é certo, estou seguindo princípios. Não tem como dar errado. Eu falo para minha esposa, pode ser difícil, mas vai dar certo. Porque nem sempre algo que vai dar certo é fácil. Pelo contrário, muitas coisas que vão dar certo e que são certas são difíceis. Mas a gente precisa perseverar. Então, o primeiro conselho de Jesus é esse. O Pai dos céus que mantém as aves, os lírios, vai manter vocês. Segundo conselho que ele dá, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aprenda a priorizar as coisas certas. Né? Eu digo que priorizar o reino de Deus é você priorizar a sua vida com Deus. Cara, se você estiver bem com Deus, eu não estou puxando a sardinha pro meu lado porque eu sou pastor, não. Claro. Mas se você estiver bem com Deus espiritualmente, irmão, você vai enfrentar tudo de forma melhor. Com ajuda, né? É um upgrade. O pessoal entende isso, né? Então, assim, porque sozinho é difícil, né? Uma coisa é você estar sozinho, outra coisa é você estar com Deus. E também tem uma diferença entre você pensar que está com Deus e você realmente estar com Deus.
Jesus disse algo que é maravilhoso. Ele disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Não é quem crê em mim como imagina, não é quem crê em mim como pensa, é quem crê em mim como diz a Escritura. Então você tem que crer em Deus como a Bíblia diz para você crer, não é como o pastor diz, não é como o padre diz, não é como o treinador diz, não é como o fulano diz, é como a Bíblia diz. O nosso pastor diz algo lá que eu acho sempre interessante, ele diz que a gente só obedece um pastor se ele falar, para nós fazermos aquilo que a Bíblia manda fazer. Então assim, é a palavra de Deus a nossa regra de fé. Então Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então a gente precisa estar com Deus, buscar o Senhor. Cara, eu vejo. É um negócio assim, Mário, que é incrível. Quando o cara tá bem com Deus e tá fluindo em Deus, as outras áreas da vida dele, cara, vão se encaixando, porta fechada abre, família que tá longe vem, e o negócio vai acontecendo. Ele vai mudando a geração. É um negócio, Mário, assim, que como eu sou pastor, eu vou vendo, é como se você enxergasse um bebê nascendo e crescendo, e outro bebê nascendo e crescendo, e as pessoas se encontram na igreja e voltam para a sua rotina familiar, e você vai vendo ao longo do tempo a mudança na vida delas. Quando o cara tá bem com Deus, cara, a vida dele vai fluindo, a pessoa certa chega pro casamento, o negócio se abre, é verdade. Tudo vai fluindo. Bota as pessoas diferentes para você. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão. O negócio flui, irmão. Quando Tira pessoas que estão atrapalhando. Exato, as coisas vão acontecendo. Você pode até não entender, pode ter uma turbulência no processo, porque às vezes Deus quer nos ensinar algumas coisas. Porque eu também não creio numa vida com Deus só de bonança, de bênção. Tem um processo, tem um processo que a gente está falando. Tem um deserto. Luta, tem dificuldades. Tem dificuldades que a gente arrumou e Deus nos ajuda a sair. Tem dificuldades que Deus permite para nos amadurecer. Tem dificuldades que são inerentes da vida. Então, eu sempre digo que existem dois tipos de problemas que a gente enfrenta, que são os problemas de contingência e problemas de consequência. Os problemas de contingência são aqueles que a gente não produz e eles vêm. Uma pandemia, você não produziu e veio. Um furacão, a gente não mandou e isso veio. Agora, a maior quantidade de problemas que a gente enfrenta, e isso é para quem está do outro lado aí, atentar para isso, não é problema de contingência, é problema de consequência. São coisas que a gente faz, atitudes erradas. Isso é verdade. Isso e o rebote vem. É como um bumerangue. Você toma uma atitude errada, ele vai rodando lá na frente, daqui a pouco ele volta em você. Acho que não vem, né? Vem. A lei da semeadura não falha, né, mano? Não tem como, tanto para coisas que você semeia intencionalmente, como para atitudes de falta de sabedoria. Você vai sofrer a consequência disso. Isso é fato. Isso é fato. Então, pessoa que crê e não crê, ou pro bem ou pro mal. Exatamente. Então, quem está do outro lado aí precisa entender isso. Precisa entender que... E quando você está bem com Deus, cara, a palavra de Deus é um livro de princípios. Você vai se guiando por aquilo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim: pastor, a família está bem, meu casamento está bem, mas eu preciso prosperar. Eu quero crescer economicamente, sei o que. Eu falei, cara, é Bíblia. Vai para um princípio bíblico. Aí eu mandei ele abrir a Bíblia em Provérbios 11:25, diz assim: a alma generosa prosperará, e todo aquele que regar também será regado. E eu expliquei algo para ele que eu quero explicar para quem está do outro lado, que ali está estabelecido um princípio sobre prosperidade. A alma generosa prosperará. Qual é o princípio? Generosidade. Qual é a consequência desse princípio sendo praticado? Prosperidade. Qual é o problema? As pessoas só querem ser generosas depois que são prósperas. E elas precisam entender que primeiro é generosidade, depois prosperidade. Primeiro servir para depois ser servido. Exato. Então, primeiro assim, plantar para depois colher. Já viu alguém pegar uma maçã e depois plantar? Então, tem gente que diz até assim: não, eu não ajudo ninguém porque eu não tenho para ajudar. A gente sempre tem algo que a gente pode fazer, Mário. Então, assim, não, quando eu for próspero, eu vou abençoar. Quando eu for próspero, eu vou fazer. Eu vou acontecer, eu vou isso, eu vou aquilo. E a pessoa nunca prospera. Ela fala até sem maldade, por desconhecimento. Mas a verdade é que a gente não dá porque tem. A gente tem porque dá. Você entende isso? É verdade. Isso aí é um princípio, cara. Então, primeiro, generosidade. Primeiro, você vai vivendo generosidade com a porção que Deus tem te dado, com os talentos que Deus tem te dado, com os recursos que Deus tem te dado, com o alcance que Deus tem te dado. E depois você vai vivendo a prosperidade de Deus. A alma generosa prosperará. Então, eu oriento essa pessoa. Eu falei: para de ser murrinha. Para de ser muquirana. Para de botar meia no OLX para vender. Doa isso para alguém. Abençoe pessoas. Para de fazer conta de centavos. Seja generoso. Se você tem 50 calças, você só tem 2 pernas.
né? Você tem... doa coisas que você não está usando, para de ser um acumulador, seja um abençoador. O que está guardado lá no fundo, mofando, pode ser útil a alguém. Semeia, transborda em outras Não vidas. sabe liberar, né? Se a Exatamente. pessoa não deve Mário. liberar um material, imagina um perdão, às vezes. Exatamente. Uma desculpa. Exatamente. Então, assim, primeiro pilar para prosperidade, generosidade. Seja generoso. Eu falei para essa pessoa. Então, eu poderia falar de outros pilares e outros princípios com relação a outras coisas. Em relação a outras coisas. Mas eu quero fazer igual Jesus, para a gente já caminhar para encerrando. Porque Jesus tinha um poder... Sim. Jesus tinha um poder incrível de falar coisas complexas de um jeito simples e condensar assuntos longos em uma frase, em um aforisma, em um pensamento. Esse negócio de pensamento, eu boto muitas frases no meu Instagram. Isso não é de agora, Jesus já fazia isso. Quando um mestre da lei veio inquirir ele e falar para ele assim, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus, que tinha um poder de condensar muita coisa em frases curtas e de ser profundo e simples ao mesmo tempo, falou assim, ó, ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Acabou. Olha quanta coisa tem nessas duas frases. Jesus tinha um poder de transformar algo complexo em algo simples e ainda assim esse simples continuar profundo. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, creia em Deus, ame a Deus. Viva uma vida que glorifique a Deus. Verdade. E ama ao próximo como a ti mesmo. Que amor é esse? O amor que Jesus propõe ali não é um amor platônico, de eu entregar flores para todo mundo o tempo todo, de eu beijar todo mundo o tempo todo. Não, o amor que Jesus propõe ali é um amor de atitude. O amor no Evangelho é uma ação. Em João 3,16, é o textuário da Bíblia, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo e o que ele fez? Ele deu o seu Filho. Então o amor é uma atitude. É uma decisão que leva a uma atitude. Não é só por falar, né? Não é só por falar. Então o amor que Jesus propõe é ama ao próximo como a ti mesmo. Decida amar primeiro, porque tem gente que é difícil de amar. Mário, tem gente que a gente tem que fazer força para amar. Porque um outro detalhe, amar é diferente de gostar. Eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Tem gente que eu não gosto pela postura, pelo jeito, pela linguagem, pela maneira, e eu não sou obrigado a gostar. Mas eu sou obrigado a amar, que é o mandamento do Evangelho. Qual a diferença de amar e gostar? Vamos lá, a diferença de amar e gostar. Gostar fala sobre afinidade, fala sobre estar junto, fala sorrir com o sorriso do outro. Gostar é isso, é afinidade. Agora, amar é obrigação no Evangelho para quem nasceu de novo. Por quê? Porque amar está resumido e sintetizado nisso. Fazer com o outro que eu gostaria que fizesse comigo e não fazer com o outro que eu não gostaria que fizesse comigo. E, Mário, isso independe de afinidade. Independe de eu escolher andar com alguém ou não. Eu amo essa pessoa. Ah, eu não gosto do jeito do fulano de falar, do jeito do fulano de se posicionar, da maneira de ser. Eu não gosto dele, mas eu amo. Eu não faço com ele o que eu não gostaria que fizesse comigo. É respeito. E o que eu gostaria que fizessem comigo, mesmo não gostando e tendo afinidade, eu faço com esse abençoado. Porque eu amo, mesmo não gostando. Então, o mandamento do Evangelho, para condensar tudo, é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, com amor de atitude. Né? A gente ajuda pessoas até que a gente não gosta, mas porque o Evangelho manda ajudar, manda tomar uma atitude. A gente não fala mal de pessoas que a gente não gosta. Não é porque elas não valem nada, porque às vezes elas não valem nada. É porque a gente não faz com o outro que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Então, resumindo o Evangelho, resumindo os princípios, é isso. Você quer viver bem, você que está do outro lado, 2 princípios para você. Ama a Deus acima de todas as coisas. E ama o próximo como a ti mesmo. E aí a gente fecha. Eu acho que é muito mais sobre nós do que sobre o outro. Exato, exato. Porque se eu vou desagradar, não amar ou ter raiva, isso é para mim. Consequência para mim mesmo. Exato. E eu estou tentando condensar tudo, mas tem muitas lições nisso aqui. Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. A pessoa precisa ter um amor próprio, calibrado para amar o outro. Ama o próximo como a ti mesmo. Então, Mário, tem pessoas que não têm amor próprio nenhum. É isso aí que eu pensei. Aí como é que vai amar o outro? Como é, amor? A pessoa não se ama, ela não cuida da vida dela. Ela não se ama. Como vai amar o outro? Então, pra você ver como é que o amor próprio tá aí também, imbuído nisso aí. Você tem que ter um nível de amor próprio para você amar o outro. Você tem que ter um nível de cuidado próprio para você cuidar do outro.
Então, isso é uma questão que é muito importante. Tem gente que nem se ama. Tem pessoas que vivem infelizes e querem fazer todo mundo infeliz ao seu redor. Né? Agora, quem se ama tem um caminho já para amar o próximo, como a si mesmo. Pastor, assim, estava sentindo no coração aqui dizer isso. Por exemplo, a gente está falando aqui de ansiedade futuro, mas eu acho que, se eu puder falar rapidamente para a gente fechar, sobre o perdão para você liberar o passado. Sim. Porque muita gente às vezes vive do passado, os traumas, ou algo que viveu, e às vezes as pessoas não andam, não vão para frente porque falta isso. Queria que você falasse, desse uma palavra para o povo sobre o perdão. Primeiro, Mário, para mim, a coisa mais difícil do evangelho não é pregar. A coisa mais difícil do evangelho não é pastorear. A coisa mais difícil do evangelho não é ofertar. Não é ser um dizimista numa igreja. A coisa mais difícil do evangelho não é ser voluntário. A coisa mais difícil do evangelho é perdoar. Alguém que te feriu, que te magoou, com palavras, com atitudes, com ações ou com reações. Mas é uma das coisas mais importantes do evangelho. Quando a gente cresce na igreja, a gente aprende que existe um pecado que é sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas existe um outro pecado que é sem perdão, é o de não perdoar. Quando Jesus foi ensinar a oração dominical, ele falou assim, vocês vão orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Então, Deus só me perdoa. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é isso, que perdoar é difícil. A segunda é que Deus só me perdoa quando eu perdoo o outro. Olha que coisa terrível. Então, o perdão que você recebe de Deus está condicionado ao fato de você perdoar alguém. E no céu não entram pessoas perfeitas, entram pessoas perdoadas. Porque se fosse para entrar só gente perfeita, eu não entrava. Ninguém é perfeito. Mas eu fui perdoado em Cristo Jesus. E quem foi perdoado entende a força do perdão. É difícil, mas é necessário, Mário, perdoar. Porque o perdão não abençoa apenas quem está recebendo, mas abençoa mais ainda quem está liberando. Libera muitas áreas na vida, né? É claro, Mário, porque guardar mágoa, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas é interessante, guardar mágoa, que é não perdoar, é como beber veneno esperando que o outro morra. É isso aí, eu acho muito bacana essa... Porque, assim, eu tô analogia. Tomando veneno e o cara tá lá, irmão, seguindo a vida dele. Ele nem a pessoa sabe que tá às nem vezes aí. que você tá com raiva dele, nem A sabe. pessoa não tá nem aí, eu tô todo travado, retido. E isso gera doenças, às vezes, nas pessoas. Psicomáticas. Então, assim, psicossomáticas e diversas coisas ruins, negativas, a pessoa atrai para a vida dela. Não vive a vida. Não vive a vida. Travou ali, fica travado, fica uma pessoa amarga. Não dorme, então, assim, não come, não tem relacionamento com ninguém. Então, assim, se fecha novos relacionamentos. Porque existe um poder na substituição maravilhoso. Se você fizer um treinamento de coaching, de inteligência emocional, ele vai dizer um negócio para você, não tem como você apagar uma emoção, mas você pode substituir ela. Não tem como você apagar uma informação, mas você pode substituir ela. Não tem como você apagar um trauma, mas você substituir por uma experiência boa. Então, e isso você só acontece quando você se libera para o novo. É verdade. Você tem que limpar para poder ter oportunidade. E ir para o novo e ir substituindo, se permitindo, substituindo experiências, novos ambientes, novas pessoas, aprendizados. Entendeu? Então, primeira coisa, perdoar é difícil. Segunda coisa, Deus não me perdoa se eu não perdoo. Terceira coisa, não perdoar é morrer aos poucos, enquanto o outro que você não perdoou está lá vivendo. Verdade. Então, o maior abençoado no momento do perdão não é quem recebe, é quem libera ele. Né? Isso é importante para as pessoas saberem. E quarta coisa, é muito bom, Mário, viver a vida leve. O que você tinha já foi. Dormir em paz, né? Dormir em paz, irmão. É uma coisa... Tem pessoas e pessoas para isso. Tem pessoas que têm mais facilidade para liberar perdão. Outras têm mais dificuldade. É difícil para todo mundo. É difícil. Mas para umas é mais difícil. E talvez você que está do outro lado aí, pastor, é muito difícil para mim. Eu quero te convidar a você fazer uma oração antes de você dormir. Uma das ferramentas que eu usei para liberar perdão para pessoas na minha vida é orar por essas pessoas.
Porque uma das maiores provas de amor por alguém é você orar por essa pessoa. Não para que ele morra. Não, aí não, né? Aí o perdão não é perdão, é decreto. Isso é uma maneira de você dizer para você mesmo que você está perdoando alguém. Isso te dá força para liberar essa pessoa dentro de você. Você dobrar o joelho e falar assim, aquela pessoa, não importa o que aconteceu, abençoa ela. Esse é o primeiro passo de amar a si mesmo. Liberar o perdão. Então, isso te ajuda, esse é um exercício para te ajudar a liberar perdão, né? E lidar com pessoas novas, entendeu? Algumas pessoas a gente perdoa tendo que ligar, tendo que encontrar. E outras não, Mário. Algumas pessoas a gente não vai ter nem o privilégio de encontrar de novo. Como eu já participei de experiências com pessoas que foram muito traumatizadas por um pai que morreu. Já foi. Já foi, cara. Mas você tem que liberar o perdão aqui dentro, porque senão isso não te libera. Entendeu? Então, fica aqui uma palavra para quem está do outro lado. Liberar perdão é difícil, mas é necessário. É importante para a sua vida espiritual, para a sua salvação em Cristo Jesus. E o maior beneficiário do perdão não é quem recebe, é quem dá ele. Incrível. Sobretudo na questão das relações sobre pessoais. Quem dá. Esse é do veneno aí a pessoa acha que está exalando veneno para o outro, mas está bebendo veneno disso. O outro tá nem aí, cara, tá vivendo a vida. Nem sabe. A pessoa tá lá confabulando, não, fulano me fez mal, e fica pensando, a pessoa... Irmão, eu vou falar uma verdade aqui, tem gente que acha que o mundo gira em torno delas. As pessoas não estão nem pensando, às vezes, em você. Tá nem a pessoa aí, tá correndo atrás de pagar o boleto dela, de viver a vida dela, e você tá aí todo retido, trabalhando, pensando na pessoa, torcendo pra vida dela dar errado. Para com isso, libera perdão, segue sua vida, deixa o outro seguir a dele e vamos embora pra frente que Deus tem mais. Aí. Pastor, eu queria que tu fizesse uma oração aí para quem tá nos ouvindo, Amém. Que as pessoas precisam entender, conhecer mais de Deus. Amém. Que ele desse uma oração simples, mais objetiva, que as pessoas possam fazer junto com você. Amém. Na hora que estiver assistindo esse vídeo aí conosco. Deixa eu fechar os meus olhos aqui, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esse espaço, pela vida do Mário, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele, por como o Senhor tem alcançado outras pessoas. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te peço, Senhor, que essas palavras sejam úteis para alcançar e abençoar pessoas, que esse podcast seja um canal, Senhor, que vidas sejam impactadas, transformadas. Te peço, Senhor, que essa última reflexão nossa sobre o perdão alcance pessoas que precisam perdoar, para que a vida delas seja liberada, para que elas fluam em Ti, para que elas cresçam em todas as áreas de suas vidas e para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Pastorzão, muito obrigado. Tamo junto. Por ter participado aí Tamo das junto. suas férias. Deixou de ver o Mickey. Mas a gente vai jantar aqui hoje ainda. Amém. É uma honra, um carinho. Já queria que o senhor participasse lá no Rio. Amém. Lembra que eu te chamei lá? Falei, mas aí ficou difícil de encontrar. Mas tá vendo, Deus faz as coisas na hora certa. Amém. Se foi agora, é a hora. É verdade, tudo tem o tempo de Deus. A gente tem que ter paciência. Exato. Hoje ninguém tem paciência pra nada. É verdade. Pessoal, espero que tenham gostado. Perdoe. Conheça Jesus, se você não conhece. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o livro do pastor, a descrição também do seu Instagram, que você vai aprender diariamente. Ele sempre bota material ali, palavras de incentivo. Se você é do Rio de Janeiro, do Recreio, vai a alguma igreja, vai lá visitar o pastor tá lá, fala assim, pô, vim lá do podcast, gostei muito da sua palavra. Então, assim, espero que essa palavra chegue no seu coração para que você possa mudar a sua vida. Porque Deus usa pessoas. Amém. Deus usa pessoas. Deus não vai falar com você às vezes diretamente. Pode fazer, mas você tem que fazer oração, você tem que fazer o jejum. Mas Deus usa pessoas para falar com você, te ajudar, dar uma mão quando você está caído. E assim começa o seu caminho no Evangelho. Então, espero que vocês tenham gostado. Vão para cima, curta o vídeo, segue o pastor lá. Vai ser uma bênção, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês. Valeu, abraço. Obrigadão, pastor. Tamo junto. Vambora. Fazer